Olá, navegante das palavras! Bom, continuamos ainda em 1985. Eu tinha voltado para o pensionato e, como era muito fácil, eu tinha arrumado outro emprego temporário como secretária num escritório de advocacia. Mas eu já nem ligava mais carteira, estava suja, estava limpa. Carreira nunca fez parte mesmo, porque eu tinha que me sustentar, não dava nem para pensar que tipo de carreira eu queria seguir. Tanto que eu acabei me formando e tive que pegar logo o primeiro temporário que apareceu. Mas porque eu já tinha conseguido, eu já estava prestes a realizar um grande sonho. Eu consegui um esquema de ir escondida no porão de um navio para os Estados Unidos. É aquela melô do banheiro lá do Paralamas do Sucesso, ela me lembra muito essa fase, porque era muito comum, as pessoas queriam ir para os Estados Unidos e ir escondida no porão do navio era uma opção. E eu tinha tudo certo, só que custava $2.000, eu tinha que arrumar $2.000, imagina, não tinha nem para pagar o pensionato, como eu ia arrumar $2.000? Nesse meio tempo também, eu no ônibus, eu conheci uma moça que ela me perguntou, você não é descendente de italianos? Eu falei, sou, meu bisavô era italiano. Então, vai lá no consulado italiano, porque eu acho que dá para você conseguir a cidadania italiana. Aí fica mais fácil, vai ter um passaporte, né, europeu. Ah, mas no dia seguinte eu fui no consulado. Eu acho que ainda era na Higienópolis. Cheguei lá, falei o caso, pediram para arrumar uns documentos. Eu só sei que a minha cidadania italiana, em 6 meses eu tinha cidadania italiana. Eu devo ter sido uma das primeiras que foi buscar. Hoje é um parto para tirar essa cidadania. Mas eu tirei meu passaporte italiano em 1985. Não, eu entrei em 85, desculpa, eu consegui em 86. Bom, enfim, entrei lá com a papelada, mas precisava dos $2.000 para ir embora lá no porão do navio. Eu falei, eu vou pedir pro Dr. Júlio, né? Que afinal ele gosta de mim, ele me ajudou, né, a estudar, provavelmente vai me ajudar nesse projeto, né, maravilhoso de escondida, né, num porão de navio. E marquei com ele na faculdade, me recebeu muito bem. Eu falei, aí eu fui assim, Dr. Júlio, você pode me emprestar $2.000? Ele arregalou os olhos. Por que você quer $2.000? Ah, porque eu vi um jeito de ir embora para os Estados Unidos, que é um sonho que eu tenho, de ir no porão de um navio, e eu preciso pagar $2.000. Ele na hora. Ele falou, olha, isso é uma loucura, Celina, é uma loucura enorme, e eu não tenho esse dinheiro para te emprestar. Nossa, mas eu saí de lá extremamente chateada. Ele era rico, eu falei, pô, esse homem é rico. Claro que ele tem $2.000 para me emprestar, mas eu fiquei arrasada por ele não ter me emprestado. Ainda cheguei, porque o pessoal lá da advocacia sabia que eu ia pedir os $2.000 emprestado para uma pessoa rica. Quando eu voltei, o meu chefe lá do escritório, ele falou assim, cuidado, o navio não deu certo, mas tem umas companhias aéreas aí, que tem uns esquemas também, que você sai daqui como passageiro e vai chegar lá como sobrevivente. Cuidado para você não entrar nessa também, pois eu já estava prestes, eu sabia já dessa opção, que inclusive era mais barato que os $2.000. Então esse chefe pareceu adivinhar, mas enfim, não deu certo, nem no navio e nem na companhia aérea que eu chegaria lá como sobrevivente. E eu fiquei muito chateada porque a razão que eu tinha vindo para São Paulo, principal, era porque eu tinha ganho uma bolsa de estudos, porque meu projeto sempre foi ir embora para os Estados Unidos. Então, eu fiquei meio perdida. Eu falei, bom, eu sujei minha carteira, né? Tô formada e eu não queria ficar aqui. Eu queria ir embora para os Estados Unidos. E aí eu fiquei muito frustrada, porque um grande sonho meu, que era ir embora, não tinha dado certo. E eu fui obrigada a aceitar que eu teria que ficar em São Paulo e voltar para casa eu não cogitava. Eu estava já com um histórico aqui, um currículo bem sujo, né, de tanto pula-pula, mas eu tinha já amigos, amigas, eu tinha um histórico em São Paulo. Aí eu voltei chateada para casa e falei, eu precisava rever. Eu fiquei muito abatida com a ideia de não ter dado certo. E também, para concluir, eu ainda continuava naquele namoro
com aquele rapaz machista. Então o meu namoro com ele também não era um namoro, eu diria, era mais um cara com quem eu tinha um caso, que era um namoro assim. Ele evitava se comprometer, me apresentar para a família. Eu, afinal, era uma moça que morava num pensionato, né? Moça sozinha, que mora em pensionato. Depois morei com uma outra moça. Então ele achava eu muito, assim, muito fora dos padrões para uma moça séria com quem ele poderia se casar. Então, isso estávamos no final já, acho que de 85, e eu estava muito chateada, porque o meu namoro com esse rapaz também não estava vingando. E não ia vingar, eu tinha certeza disso. E eu gostava dele bastante, mas não como aquele amor platônico lá do interior e o outro loirinho do interior que realmente eu... Mas era diferente, eu era adolescente. E aí eu fiquei muito frustrada. Eu tinha apenas 22 anos. Eu estava muito frustrada, porque eu não consegui realizar o sonho de ir para os Estados Unidos, eu não tinha conseguido me casar com os tais, o príncipe encantado que eu tanto sonhava, e a minha vida estava tudo muito, muito pela metade, não tinha nada dando certo. Então eu apesar de toda a minha alegria, da minha motivação, eu estava num momento assim, não para baixo, mas e agora? Já estou formada, tenho 22 anos. O cara que eu tô, não é mas eu vou ficando, sei lá, ia ficando. Então é isso, navegantes. Hoje a rota é mais para dizer de um período frustrante da minha vida em São Paulo. Foi quando eu não consegui realizar um dos sonhos, que era ir embora para os Estados Unidos, ver a neve, morar num lugar de neve. Não realizei esse sonho. Então, navegantes, eu conto com vocês, com a sua presença na próxima rota. Paz a todos nós!